Gravando. Bom, para os que um dia virem essa filmagem, eu me chamo Paulo Rui de Melo Portela. Hoje nós estamos no dia 9 de junho de 2008 e eu estou atualmente com 41 anos de vivência aqui no Lar de Frei Luiz. Lar de Frei Luiz, que esse mês, no dia 29 de junho, aniversário de Frei Luiz, comemora 61 anos de fundado. E Frei Luiz estará completando 136 anos que ele reencarnou como Frei Luiz para iniciar essa grande odisseia, esse grande trabalho. De maneira que é para isso, com muito amor, que nós aqui estamos. E a história desse grupo? Por que esse grupo nasceu? Por que ele existe? Isso é coisa da espiritualidade, é do alto, não foi da cabeça de ninguém encarnado aqui na Terra. O fundador material, Luiz da Rocha Lima, no ano de 1947, ele passava por dificuldades na sua vida particular, na sua vida privada, principalmente problemas de natureza econômica, ele com a sua mulher, e estava com uma situação bastante difícil. E alguns parentes e amigos aconselharam ele a um centro espírita para procurar ajuda, procurar esclarecimento. E ele aceitou e foi. E lá chegando, tem a surpresa de que um espírito que se disse chamar Frei Luiz e que tinha vivido a maior parte da sua vida em Petrópolis e que havia desencarnado no ano de 1937, aos 65 anos de idade, estava se manifestando para informar a Rocha Lima que a missão dele era construir um orfanato espírita. E a partir deste instante, Rocha Lima, que nem espírita era nessa época ainda, ele veste a camisa, arregaça as mangas e vai agarrar o touro à unha. E produz até a sua desencarnação esta obra com muito sangue, suor e lágrimas, porque as dificuldades são grandes, mas com uma fé imensa, porque tudo que é para a evolução humana, tudo que é para o bem, tudo que é para a nossa união de amor com Deus, aqui neste planeta, como os espíritos falam, um mundo de provas e expiações, nós temos, é um lugar de muitos espíritos ainda atrasados espiritualmente. E por isso existe assim um verdadeiro combate das trevas, da ignorância, para as coisas de luz, as coisas benfazejas, que vão trazer felicidade, vão trazer amor, vão trazer compreensão, porque são espíritos ignorantes, viciados e que não querem sair daquela situação de vícios e de violência que eles estão acostumados. Então existe esse trabalho entre a luz e as trevas, mas porque isso é necessário? Para que a luz possa renovar, transformar as trevas. E assim tem sido, através dos milênios, neste planeta que chamamos com tanto amor de Terra, a nossa Mãe Terra, como dizia Francisco de Assis. E por isso não foi fácil a luta dele nesses anos todos para criar essa obra. E tudo isso também não foi assim um capricho da espiritualidade, não caiu do céu, porque é uma coisa bonita, fazer o bem, não. Isso tem um motivo muito sério e muito profundo. Frei Luiz e todos os espíritos da sua falange, sempre desde o início, dizem que esse grupo existe. Frei Luiz assumiu essa missão na espiritualidade, porque ele queria resgatar um grupo grande de irmãos muito endividados com a Inquisição e que agora precisavam se esclarecer, precisavam fazer um trabalho dessa magnitude para compensar os equívocos durante a sua fase em que estavam encarnados durante a Inquisição. E para isso, Frei Luiz se responsabiliza pela renovação desses espíritos junto ao plano superior,
junto a Jesus Cristo, e ele, por isso, é autorizado a reencarnar na Terra, né? Reencarnação essa que ocorreu na Alemanha, no dia 29 de junho de 1872, e ele vem depois, lá na Alemanha, ele vem numa fase se tocar na época da Alemanha de Bismarck, uma vida duríssima, um regime duríssimo, ele se empolga, se sente a atração, que já estava escrito no céu, de ser um frade franciscano. E aí ele opta para ser um frade franciscano e acaba sendo enviado aqui com um grupo de frades para o Brasil, e chega aqui jovem, com 21 anos, muito jovenzinho, já sabendo que naquela época a igreja não deixava mais os frades que iam destacados para algum lugar do mundo retornassem à sua pátria, sua mãe pátria. Então ele sabia que naquela época ele estava se afastando para sempre da sua Alemanha. Mas ele veio com muito amor, com muita fé aqui para o Brasil. Inicialmente ele foi para Salvador, teve um choque cultural da Alemanha naquela época com Salvador, a influência africana e o clima completamente diferente, e ele passou também o seu organismo, problema de adaptação, teve dificuldades de adaptação fisiológica, aquele calor, aquela comida, ele teve problemas de saúde e aconteceram verdadeiros milagres para que ele passasse aquela fase, e em função disso ele foi transferido para Olinda, em Pernambuco, onde havia também uma comunidade, um convento franciscano, e lá ele fica por uns tempos, mas também ainda não se adaptando, não porque ele não quisesse, mas estava escrito, a missão dele não era lá. E mais tarde, então, ele é transferido para Petrópolis, aqui no estado do Rio. E chegando em Petrópolis, ao ver as montanhas, ao ver aquele clima mais tépido, mais semelhante ao clima europeu, e aquelas influências mais europeias aqui na cidade de Petrópolis, ele fica felicíssimo, até porque estava vendo a realização de um sonho premonitório que ele teve, dizendo que ele viria para uma terra naquelas características que ele encontrou em Petrópolis. E lá ele faz a sua vida sacerdotal até os 65 anos, passando somente um ano, que foi quando ele foi designado para ser o primeiro pároco, o primeiro padre lá da igrejinha nascente em Bicas, no estado de Minas, próximo a Juiz de Fora. Ele fica lá um ano, aí retorna para Petrópolis e leva a sua vida toda em Petrópolis. Em Petrópolis ele foi venerado quase como um santo, que na verdade ele era um santo, e realizando prodígios, verdadeiros milagres, e tinha uma força moral, um amor impressionante. Ele chegava num local assim, por exemplo, para não estender muito, quando havia reuniões, assembleias de operários, de trabalhadores revoltados por situações de pagamento, disso, daquilo, e estavam querendo tomar atitudes violentas, bastava Frei Luís chegar que os ânimos se acalmavam, tudo se entrava em mais harmonia, soluções conciliatórias, e tudo se resolvia a contento. E vários casos, ele uma vez foi chamado no convento, dois irmãos vieram muito aflitos, entre aspas, né? Chamar Frei Luís porque tinha um irmãozinho dele, um companheiro deles, que estava à morte numa casa pobre, numa das encostas ali de Petrópolis, que são inúmeras, né? Quem conhece a região montanhosa, e ele atendeu prontamente como ele fazia. Ele não tinha hora, não tinha tempo, não tinha nada. Ele, quando sentia necessidade da caridade, ele estava 24 horas por dia disponível. E ele vai ao local. Quando chega na beira da estrada e apontam a casinha lá embaixo, ele para e disse: meus irmãos,
lamentavelmente, eu cheguei tarde. Aí aquelas pessoas, que na verdade eram fascinos, caem na gargalhada, porque aquilo tudo era uma montagem para matar, talvez, Frei Luís, entendeu? E aquilo tudo era um fingimento, e que não poderia nada acontecer daquela maneira. Mas ele para, não, cheguei tarde, sim. Aí eles descem, vão até lá a casinha, quando chega lá, realmente, o irmão que tinha ficado lá estava morto. Se foi infarte, a gente não sabe o que é, mas estava morto. E eles levam um susto que não tem mais tamanho, ficam apavorados, e assim vê como o Frei Luís era protegido pelo alto para fazer a sua missão. E era uma pessoa de uma bondade extrema, ele ajudava demais os pobres, aqueles, principalmente, ele tinha até uma bolsa para os pobres ocultos, quer dizer, pessoas que eram ricas e que perderam tudo, viviam na pobreza, mas tinham vergonha de dizer aquele estado. Então ele dizia que era a pior pobreza que tinha. E ele então fazia uma bolsa para dar anonimamente para essas pessoas, quer dizer, quem contribuía não sabia para quem estava dando, e quem recebia não sabia quem contribuiu, justamente para minorar aquela situação de penúria de pessoas que aparentemente as pessoas ainda pensavam que eram ricas, mas que estavam em penúria. Ele tinha isso. Uma vez, quando ele usava roupa muito simples, e até as suas sandálias também, aquela roupa de franciscano, e ele vai passando perto de uma sapataria, aí o dono da sapataria, sabendo quem era Frei Luís e vendo aquelas sandálias muito rotas, e então dá para ele um par de sapatos para ele, entendeu? E ele agradece. Mais na frente, uma pessoa muito necessitada, paupérrima, de pés descalços, aí ele oferece aquilo de presente para essa pessoa, para esse sujeito. Então ele tinha assim coisas, isso para não alongar muito, entendeu? Ele teve a premonição da época que ele ia desencarnar, porque ele desencarnou no dia 9 de abril de 1937. E, portanto, quando ele se manifestou em 47 para Rocha Lima, que desconhecia a existência de Frei Luís, eles jamais se conheceram em vida, ele estava fazendo exatamente 10 anos que tinha desencarnado. E quando ele desencarnou nessa data, aos 65 anos, fruto também, tudo planejado, de sequelas de um tiro que ele levou há uns anos antes, porque ele, saindo da igreja, um indivíduo completamente perturbado, que tinha ligações, depois se soube, com trabalhos de magia negra, vai lá na porta do convento da igreja, ataca Frei Luís com um tiro, ele recebe aquele tiro, e ele é removido rapidamente para o hospital, e uma das pontas, dos estilhaços da bala não pôde ser retirado pelos médicos, principalmente naquela época, com a tecnologia da época de 1937, que estava num lugar muito perigoso, que se os médicos fossem tentar tirar, a probabilidade de haver um incidente e ele desencarnar é de mais de 90%. Então os médicos resolvem deixar aquilo ali que a própria natureza iria preservar, como preservou, mas a partir daquele dia a saúde de Frei Luís não foi mais a mesma. Embora ele tivesse muita fé, muito amor, muita devoção, e ele não via o corpo, não via o cansaço, não via nada, mas a realidade é que o corpo começou a apresentar algumas deficiências, e ele vem desencarnar alguns anos depois, uma certa sequela desse tiro que ele havia levado. Mas tudo isso estava escrito na espiritualidade, porque ele tinha que desencarnar 10 anos antes, em 37, para que em 47 Rocha Lima pudesse receber essa missão dele para criar esse grupo. Então não foi nada assim que não fosse planejado, porque a gente sabe que Deus não faz nada inútil nem fútil, muito menos injusto. Então isso era uma matemática, uma orquestra, estava tudo planejado. Agora, por que isso? Isso é a grande diferença do lar de Frei Luís, aqui do grupo de Frei Luís, de outros grupos espíritas. Não é melhor, não é superior, não é nada.
mas é que como são espíritos endividados com a Inquisição, Frei Luís preferiu ele encarnar sozinho antes, viver 65 anos como frade franciscano numa vida santa, impoluta, de beleza, de amor, de dedicação. Inclusive ele teve um caso do presidente, se não me engano, foi Arthur Bernardes, não me lembro agora exatamente, mas foi um presidente daquela época e que foi preso na Ilha das Cobras e estava lá sob custódia da Marinha, incomunicável, mas como ele conhecia Frei Luís conhecia esse presidente, ele desce de Petrópolis e vai à Ilha Fiscal consolar o presidente e chega lá com destemor, com aqueles olhos azuis profundos que ele tinha, vem cara a cara ao almirante responsável e diz: não, eu vim aqui visitar o presidente. E o almirante olhou assim, com aqueles olhos, aquela vibração, aquela força espiritual dele, autorizou. E Frei Luís foi visitar. Então ele não olhava a quem, se era pobre, se era rico, se era poderoso, se não era poderoso, se tinha poder material, né? Que poder mesmo é de Deus, entendeu? E ele tinha essa vida sacrossanta. Aí quando ele desencarna, em 1937, a cidade de Petrópolis parou para o cortejo fúnebre e tem páginas do Jornal de Petrópolis, a Tribuna de Petrópolis da época, que foi dedicada praticamente a ele, e as páginas estão estampadas ali no livro Memórias de um Presidente do Trabalho, e principalmente Frei Luís, o operário do Brasil, que Rocha Lima escreveu, amando da espiritualidade, que ele tinha que escrever esses livros para deixar para a posteridade. Quer dizer, esses livros precisam ser reeditados para que as gerações futuras, além desse vídeo que está ficando agora, também tenham esses livros para consultar como foi orientada a espiritualidade. E ao escrever esse livro, Rocha Lima queria botar Frei Luís, o santo do Brasil, mas Frei Luís não aceitou, não acatou esse nome, e Rocha Lima escreveu com o título Frei Luís, o operário do Brasil. Então, foi uma vida exemplar, porque ele precisava dar um exemplo para esses irmãos, hoje aqui do grupo de Frei Luís, como vive um cidadão de bem, um devoto de Deus, um devoto de Cristo, uma pessoa do amor, cheia de amor e compaixão, que pode ser um sacerdote, mas pode ser uma pessoa comum, porque todos os exemplos de Frei Luís, e eu fiz um pequeno resuminho, são inúmeros casos, ele morre, a gente olhando aquilo vê que tudo que ele fez não precisa ser sacerdote, qualquer um pode fazer. A única diferença é que nós não podemos rezar uma missa, mas podemos fazer essas reuniões espíritas aqui no lar de Frei Luís, que são maravilhosas, que têm ocorrido aqui esses anos todos, com muitas curas, muito consolo, muito esclarecimento, muita transformação, e as pessoas vão se transformando, e principalmente, justamente esse grupo que foi reunido aqui por dívidas da Inquisição, passando por problemas sérios nessa encarnação face ao passado delituoso e ignorante da Inquisição, tenham consolo e se renovem, tenham forças e se transformem e se libertem desse passado negro, e agora comece uma caminhada para a luz, para a felicidade, para a bem-aventurança, para a paz eterna. Então o Frei Luís precisou reencarnar antes, viver 65 anos como encarnado, para que essa vida dele servisse de exemplo para esse grupo que seria fundado através do auxílio de Luís da Rocha Lima, que era um espírito também que já estava programado na espiritualidade e que reencarnou no dia 9 de janeiro de 1901, lá em Alagoas, no interior de Alagoas, e que já estava também determinado a assumir essa missão na Terra como encarnado, junto com Frei Luís desencarnado,
para que essa obra surgisse e esse trabalho fosse feito. E interessante, aí até um fato interessante, Frei Luís, logo que começou a sua carreira de frade e é designado para o Brasil, ele sai num navio e aí ele vem para o Brasil e desembarca aqui. E aí, a partir daquela data, ele jamais viu a sua mãe encarnada. O mesmo aconteceu com o Frei Luís, com Rocha Lima, porque aos 14 anos aproximadamente, ele, por ser filho de uma mãe pobre, viúva, professora, dedicadíssima, de uma fé enorme, uma bondade enorme, mas com parcos recursos, ele é encaminhado aqui para o sul, para, junto de parentes, fazer os seus estudos para se formar, e ele acaba se formando como químico industrial. No início ele pensou até em ser militar, mas depois viu que não era bem aquilo, e se forma como químico industrial. Mas ele saiu de Alagoas com 14 anos, e foi a última para vir de navio para o Rio, e foi a última vez que ele viu sua mãe como encarnada. Quer dizer, até essa experiência de se afastar jovem das suas mãezinhas, ele teve semelhante a Frei Luís. E como é que, nessa ideia de construir lá, como é que foi a junção dessas? Pois é, como já estava tudo programado na espiritualidade, ele, como eu disse no início, ele vai em junho de 47 a uma reunião espírita, e lá Frei Luís se manifesta em espírito para ele. Ele jamais tinha ouvido falar de Frei Luís em Petrópolis, ele não conhecia Frei Luís, não conhecia nada, ignorava que Frei Luís tinha vivido em Petrópolis com essa vida tão fulgurante, tão santa, tão assim, espiritualizada, entendeu? De tanto amor, de tanta luz. E Frei Luís se manifesta para ele e diz: a sua missão é criar um orfanato espírita. E ele, com a fé dele e com a compreensão dele, o espírito já preparado, ele assume isso com unhas e dentes. Como eu disse, vestiu a camisa, arregaçou a manga e agarrou o touro à unha e começa a trabalhar para a criação do orfanato espírita. E logicamente, inicialmente, foi mais fácil, na casa dele, ele criou um grupo espírita, entendeu? E depois, então, ele, anos mais tarde, uns 10 a 20 anos depois, quase 20, ele cria o Educandário Social lá de Frei Luís, a primeira entidade aqui perto, na estrada do Rio Grande, 2633, o orfanato para meninos. E ele lá comprou o terreno com 2 casinhas, ele derruba uma e constrói um prédio de 3 andares, e ali fundou o orfanato. As primeiras crianças abrigadas foram ali. E aí depois acaba com o tempo ele vindo aqui para a Estrada da Bonhuna, onde nós estamos hoje, nesse bosque aqui maravilhoso, feito por doação de irmãos, entendeu? Com quase tudo aqui. Porque o Rocha Lima começou essa obra sem um tostão no bolso, só com a fé dele. E não tenha dúvida, com a fé dele, ele dava partida materialmente, o dinheiro aparecia. O dinheiro aparecia e ele conseguia concluir, as pessoas ficavam assim, às vezes boquiabertas, pela perseverança e a fé dele, e assim foi tudo. Apareceram muitos irmãos para colaborar, para ajudar na parte material dele construir tudo isso aqui. E então foi assim que surgiu o Educandário Social lá de Frei Luís. Ele fazia reuniões na casa dele, pedia ajuda, pedia colaboração. Nos primórdios, logo nos primeiros tempos, ele com a esposa dele, a Dona Astéria, que foi outra santa, eles não tiveram filhos materiais, tudo isso programado pela espiritualidade, né? Eles passavam a lista telefônica assim, iam escrevendo cartas para todo mundo, pedindo auxílio, pedindo ajuda para a formação do grupo, e assim foram as primeiras arrecadações que ele conseguiu para a obra e para o lar de Frei Luís. Depois, mais tarde, veio a orientação para ter reuniões de materialização para curas,
E ele, com muito esforço, construiu um santuáriozinho dentro da técnica necessária no quintal da sua casa, que ficava no Caxambi, na rua Gastão Lobão, número 100. E lá atrás ele constrói esse santuáriozinho dentro da técnica, em que a Dona Astéria teve uma participação fundamental, porque ela era muito caladinha, mas muito amorosa e totalmente solidária a ele. E ele, com as economias próprias, foi construindo aquele prédiozinho, aquele santuário, e às vezes, quando faltava dinheiro, ela vinha com uma bolsinha que ela, anonimamente, escondido dele, ia guardando o seu dinheirinho. Então, tá aqui, olha, o dinheirinho para você completar essa etapa da obra. E assim foi feito essa santuário de materialização para curas, né? E foi aí que surgiu, face a esse santuário de materialização para curas, é que surgiu, em função disso, aqui esse terreno, essa obra maravilhosa, que ele chamou de a Montanha Sagrada da Boiúna, chamou a mini cidade da Boiúna, por causa desse problema da materialização. Mas por que isso? Porque no quintal da casa dele, atrás, havia um morro assim, grande, com bastante vegetação, uma florestazinha, e os espíritos, para se materializarem, para fazer as operações, as cirurgias, eles precisam do ectoplasma humano, do médium principal, dos irmãos que estão dando apoio, dos espíritos iluminados e também do ectoplasma tirado das plantas e dos animaizinhos que rodeiam, esquilos, macacos, passarinhos, tudo isso é trazido ali e entidades químicas no espaço fazem aquela mistura adequada do ectoplasma para fazer a materialização que for necessária, do espírito e dos instrumentos cirúrgicos, quando for o caso, e da desmaterialização dos órgãos afetados, das pessoas, entendeu? E abrindo e fechando, sem bisturi, sem nada, só o espírito materializado com a mão, ele abre o corpo do enfermo, dali retira as coisas e depois fecha de novo, sem nenhuma dor, nada, anestesia. O enfermo consciente, totalmente consciente, e assim que basicamente são feitas as cirurgias. Mas um dia, esse morrinho, entendeu? Vamos dar só uma pausinha? Tá. Gravando. Então, como eu ia dizendo, o morro atrás da casa do Rocha Lima, que fornecia ectoplasma da natureza para as materializações, para os trabalhos de cura, ele foi devastado quase todo e construíram 5, 6 blocos de edifícios, de apartamentos, e aí os espíritos nos avisaram, olha, está ficando complicado, difícil de fazer esse trabalho aqui, porque primeiro eles devastaram quase toda a mata, que a gente tirava o material, e depois também esses prédios todos, com não sei quantos moradores, as ondas mentais aqui tem de uma variedade enorme de tipos, de ondas negativas de pessoas ignorantes, pessoas materialistas, de pessoas, enfim, era uma mistura de ondas mentais negativas muito grande. Então ali estava ficando difícil para eles fazerem. E aí aviso, olha, nós temos que encontrar um outro local. Foi aí que o nosso irmão Pisani, Hugo Manuel Pisani, um irmão dedicadíssimo da obra, entendeu? Que costumava passar os carnavais aqui na estrada do Rio Grande, no orfanato, ali dando apoio para as crianças e junto com as crianças, que no carnaval de 72, 73, aqui foi inaugurado em 73, mas ele começa a dar uma caminhada pela estrada da Boiúna, que naquela época era de terra, tudo aqui em volta era mato, e ele vem caminhando até às vezes com as crianças e descobre esse terreno que estava à venda, anunciado à venda. Que o dono do terreno pretendia fazer um loteamento ou um grande clube. E ele vendo aquele terreno, já estava o grupo procurando um local para fazer um novo santuário. Ele disse, puxa, mata, muita mata, isolado de prédios. Ele disse, poxa, isso aqui eu acho que é o local ideal. E ele, como nós éramos muito amigos, apesar da grande diferença de idade,
e conversávamos sempre. Ele, na quarta-feira de cinza, quando falamos por telefone, ele me deu a notícia: olha, eu encontrei isso. Eu digo, conversa com o Dr. Rocha Lima. Conversa com o Dr. Rocha Lima para ver o que ele acha e, se for o caso, tudo será. E assim ele fez. Ele procurou o Rocha Lima, contou esse achado, essa situação. O Rocha Lima se interessou muito, até pela proximidade do orfanato, que ficava aqui na estrada do Rio Grande, né? Ele vem até aqui, se encanta, recebe na mesma hora a intuição espiritual, que era aqui que tinha que ser realmente criado o novo santuário, né? E vai ali perto daquela Tamarineiro, que fica ali perto da cantina, e ali ele recebe a inspiração, faz a primeira prece aqui nesse terreno e digo, vamos, esse terreno tem que ser comprado. Aliás, a primeira prece acho que foi depois, já tinha recém-adquirido. Ele veio sozinho com mais 2 ou 3 irmãos, se encantou, recebeu a intuição, a confirmação em reuniões que era esse local. Aí ele procura o proprietário e é impressionante a manifestação da espiritualidade. Primeiro, porque Rocha Lima tinha uma fé incrível e era um homem ímpar, de uma honestidade, de uma franqueza doce, entendeu? De uma energia, de um ideal. Ele estava vivendo só para essa realização e muito inspirado pelo alto, com muito conhecimento. Ele se reúne com o vendedor e depois de várias entabulações a pessoa resolve vender. E aí Rocha Lima não tinha um tostão no bolso. Logo em seguida que ficou decidido que ia ser vendido por educandário, o preço, tudo isso, aparece, como sempre aconteceu, aparecem os irmãos com o aporte necessário de moeda para que ele realizasse o negócio aqui na terra. Ele realiza o negócio e depois da assinatura da escritura, o vendedor para e diz, poxa, eu não sei como é que eu vendi isso tão barato. Conseguiu, a espiritualidade trabalhou para que ele não tivesse especulação em cima desse terreno aqui, preço justo e pronto, e a obra pudesse ser realizada. Foi assim que surgiu aqui o terreno aqui da estrada da Boiúna, onde nós vivemos hoje. E eu, aí daí para frente, um pouco antes, né, eu passei a ser o testemunha da história, porque quando eu cheguei aqui em 1967, ninguém falava de Boiúna, ninguém tinha ideia nenhuma, porque estava lá o santuáriozinho de materialização, cumprindo bem o seu trabalho. Tinha o centro espírita que ficava naquela época na Travessa Santa Martinha, na Abolição, no fundo da travessa lá, uma casa que tinha sido doada para ser o centro espírita, para fazer as reuniões públicas. Então estava indo tudo muito bem. Ninguém imaginava isso aqui, até que surgiu esse fato. As entidades então pediram que escolhesse um novo local e aí nasce a Boiúna. O terreno é adquirido com esses fatos que eu acabei de falar, e aí começa então a ajuda para construir as 3 primeiras casas de crianças que viriam para cá, e o santuário de materialização lá em cima na montanha, no meio da mata, como dentro de toda a técnica científica ditada pelos espíritos. Não foi nenhum engenheiro, nenhum arquiteto humano que bolou aquilo lá, que pensou naquilo. Foram os espíritos que foram dizendo o tamanho, a posição em relação aos pontos cardeais, em relação à altura, em relação à mata, em relação a todas as condições e como ele tinha que se dividir lá dentro, porque ele é a estrutura dele, os cômodos, vamos chamar assim. Ele é o seguinte: a gente entra, tem 2 portas. De quem está entrando à esquerda entram as irmãs, à direita entram os homens, entendeu? E aí você entra logo para um vestiário, onde você tem que tirar toda a roupa do corpo que você veio da rua, entendeu? Porque os irmãos do grupo trazem a roupa esterilizada
embrulhadas em plástico para não ser contaminadas, mudam aquela roupa da rua para aquela roupa branca, esterilizada. Os irmãos enfermos, que não têm obrigação de ter roupa branca e nem têm obrigação de trazer, eles então recebem roupas, roupões, né, vamos chamar assim, jalecos esterilizados, lavados, na cor azul, porque esses serão encaminhados para os leitos e irão receber os tratamentos no físico de acordo com as suas necessidades. Se for um câncer ou qualquer outra doença bastante grave, em que a medicina da Terra esgotou seus recursos. E que aquela pessoa, por uma questão kármica de causa e efeito, de ação e reação, tem méritos para receber aquela ajuda e continuar a sua caminhada aqui na Terra. Ou então, são pessoas em estado já terminal, que eles aliviam o sofrimento, a dor daquelas pessoas, e aí elas vêm no futuro próximo a desencarnar, mas desencarnam conscientes da vida espiritual, desencarnam com naturalidade, desencarnam sem dores. Os médicos ficam estupefatos, como é que o sujeito com aquele grau de avarias feito por um câncer terrível, que em muitos casos por aí nem doses enormes de morfina conseguem aplacar a dor, e aqui os que passaram por aqui não precisam às vezes não tomar nem morfina para aguentar, não tem aquelas dores terminais que outros doentes comuns têm, né? E então essa é a grande caridade, né? Fazer com aqueles que tenham possibilidade ainda pela espiritualidade, por seu mérito, pela sua conduta, pela sua mente, pela sua vontade de realizar as coisas de acordo com Deus, consigam prosseguir por mais uns anos na vida material para fazer o papel que a eles está determinado, ou então aqueles que desencarnam em melhores condições, menos sofrimento, chegam mais preparados na vida espiritual, com menos traumas e se adaptam mais rapidamente à vida espiritual. Então esse é o grande trabalho, né, que é feito. E alguns casos, que aliás são a maioria, nas salas de tratamento que precede a reunião de materialização, sala 1, ou até mesmo na materialização, eles são preparados de tal forma, porque eles não têm o mérito de encontrar a cura ali, mas eles podem ser preparados para uma cirurgia mais segura, mais tranquila, mais rápida e com menos sofrimento aqui na Terra. E eles recebem essa ajuda. E quando vão para as salas cirúrgicas aqui nos hospitais da Terra, os médicos também ficam boquiabertos. Poxa, como é que está tudo solto? Como é que está tudo reduzido? Como é que está... É coisa inexplicável pela medicina da Terra. E aí uma operação que deveria durar 5 horas, 6 horas, dura 2, 3 horas só, e uma recuperação brilhante. Então, esse é outro tipo de ajuda que se dá nessas reuniões de materialização. Entendeu? Agora, uma das coisas que é bom ser explicada é sobre o ectoplasma, porque tudo são trabalhos de ectoplasmia, trabalhos feitos com ectoplasma. E o que é o ectoplasma? Ectoplasma é uma substância que todos nós temos, a natureza tem, como eu falei, os pássaros, os animaizinhos têm, e ele é retirado do citoplasma da célula. Então, como são tirados do citoplasma da célula para serem trabalhados pelos espíritos, eles tiveram o nome então de ectoplasma. E existem fotografias, não só aqui no grupo de Frei Luiz, mas em outros grupos que existiram, que já não existem mais, e até no século, não digo mais nem passado, porque em 1900, mas até antes disso, 1800 qualquer coisa, existem fotografias aí em vários livros de reuniões de materialização em que o médium, se vê a fotografia do médium exudando o ectoplasma, que sai pelo nariz, sai pela boca, pelos ouvidos,
e aquilo parece uma nuvem, a aparência de uma nuvem, ou melhor, até de um algodão saindo ali, e aí os espíritos trabalham aquele material para se materializar os equipamentos, materializar as luzes astrais, fazerem os trabalhos de desmaterialização e rematerialização das células do corpo humano, dos pacientes, e eles trabalham aquilo tudo. E esse ectoplasma, ele é muito sensível à luz do dia, ele não resiste à luz do dia. Então essas reuniões têm que ser feitas no ambiente de penumbra, a gente entra passando por 2 cortinas para não deixar que a luz do dia entre, é um vestíbulo assim pequeno, os irmãos passam pela primeira cortina, fecha, aí nesse meio abre a outra cortina, aí para frente, para a gente poder sentar no lugar, somente luz vermelha acesa, não muito forte, e depois que todos os irmãos entraram, essa luz vermelha é apagada, e aí dali para frente, todas as luzes que aparecerem são luzes astrais, materializadas pelos espíritos para fazerem o tratamento, e usam luzes de várias cores, como na cromoterapia, tem luz amarela, vermelha, azul, a mais comum é a vermelha, mas eles usam conforme, branca, conforme a necessidade eles usam essas cores, nessas luzes para o tratamento. Agora, deixa eu falar antes, que ficou faltando, que eu disse que a gente entra por 2 portas e cada um vai para o vestiário, né? Depois a gente vai para uma antessala de preparação, onde todos os participantes ficam ali sentados, já preparados, ao som de música suavizante, músicas espirituais, lendo, meditando, orando, acalmando, se desligando totalmente do mundo material, da vida mundana aqui fora, dos seus problemas íntimos, esquece de tudo e ali para entrar, para doar para aquele trabalho. Porque até os enfermos doam. Porque o enfermo não só vai receber na matéria, ele tem capacidade de dar ectoplasma também, ele tem capacidade com sua vibração mental ajudar para que não deixem ondas mentais negativas adentrem aquele ambiente muito puro, muito elevado, né? Então todos ali estão se preparando. Aí quando chega a hora é que se passa por esse pequeno vestíbulo que eu falei com 2 cortinas e depois se adentra, eu podia descrever como um anfiteatro. O Rocha Lima gostava de chamar da nave de materialização, porque é como se fosse um auditório com as cadeiras e lá na frente disposto as cabines dos médiuns e na frente das cabines, entre as cadeiras onde estão sentados os médiuns aqui que dão apoio e mais para trás os enfermos que vão ser chamados para os leitos. Ali ficam os leitos, onde cada enfermo é chamado à sua vez, 4, 5 leitos, e aí depois que estão ali, as entidades se materializam dentro da cabine, né, que a cabine dos médios também é com luz, é com cortina preta para proteção do médio, para proteção daquele trabalho, daquele ectoplasma dentro da cabine. Aí eles fazem os tratamentos em cada enfermo. Aí voltam para a cabine e dão um sinal para trocar os enfermos. Aquela leva, sai, entra outra e assim eles vão trabalhando. Agora, tudo com o máximo de cuidado, de máximo de preparação. Para começar, os que participam, que são assíduos, médios, integrantes do grupo de apoio, né? E mais os enfermos que eventualmente virão ali para serem tratados, eles têm que ter uma preparação de no mínimo 72 horas, sem comer carne nenhuma, só é permitido peixe, sem tomar bebida alcoólica nenhuma, sem fumar um cigarro e sem praticar sexo nenhum. E manter uma vida tranquila, sem irritações, sem brigas, autocontrolado, 72 horas naquela preparação para poderem chegar nas melhores condições possíveis de energia e de vibrações mentais para ajudar aquele trabalho. Porque é um trabalho que, como os espíritos dizem, é um encontro no meio do caminho. Enquanto os espíritos de luz baixam suas vibrações
para se materializar, para mostrar para nós aquelas luzes que às vezes são tão fortes que tem que ser verdadeiros relâmpagos, às vezes, que senão feririam os nossos olhos, mas assim mesmo é uma queda de vibração, como os encarnados precisam elevar a sua vibração ao máximo para estar com o máximo de pureza, de bons pensamentos, não deixar nenhuma neurose, nenhum pensamento negativo assomar a sua mente, para não atrapalhar os trabalhos e não deixar penetrar ali ondas negativas mentais. Mas isso 100% às vezes é difícil, porque somos humanos, estamos encarnados. E aí pode ainda haver alguma penetração. Então os espíritos tomam todo esse cuidado da cabine ser fechada com a cortina, para mais segurança ali, os espíritos trabalharem aquele ectoplasma. As entidades que vêm materializada normalmente vêm no manto branco para proteção daquele ectoplasma, entendeu? Porque existe um problema muito sério. Quando termina a materialização, aquele ectoplasma tem que voltar, a sua grande maioria, se não a totalidade, para o médium, e como aquilo saiu do corpo dele, esteve aqui fora e vai retornar ao corpo dele, tem que voltar de forma esterilizada. Senão traz miasmas, bactérias, o vírus, o que for, para o corpo do médium. E aí vai ter reflexo no médium, na saúde dele. Então aquilo tem que ser esterilizado, muito esterilizado para voltar para o corpo. E tem que voltar num ritmo adequado. Não pode ser assim rompante, porque já houve casos de perigos do médium, de pessoas eventualmente. Vejam, nós estamos hoje, a última reunião, sábado passado, agora é dia 7 de junho de 2008, foi a reunião de materialização de número 1638 materializações. É muita materialização, é muita gente que já vem esses anos todos passando, só eu estou lá vivenciando essas materializações há 41 anos. Eu entrei primeiro, eu tinha uma entrada diferente da maioria. Eu entrei pela materialização na casa do Rocha Lima depois que eu fui para a reunião pública. Eu não comecei na reunião pública e um dia cheguei à materialização. O meu caso foi inverso. Eu acho que eu sou o único no grupo que seguiu esse caminho, mas é por vontade de Deus, não minha. Entendeu? Porque eu quando cheguei já era vegetariano, já era espírita, não fumava, não tomava bebida alcoólica e tudo isso, então era fácil para mim abster, embora casado, de sexo o tempo necessário, entendeu? Para com muito amor fazer aquele trabalho. E por isso as entidades me chamaram logo, naquela época o grupo era pequeno, né, 67, e eu participei da equipe de materialização logo no início, nas primeiras reuniões que eu participei. Depois, mais tarde, um mês ou dois, não me lembro mais, que eu fui na Santa Martinha participar pela primeira vez de uma reunião pública. Então eu tenho um caminho, uma entrada totalmente diferente de todos os outros aqui do grupo, entendeu? Comecei assim num caminho praticamente inverso. E então, sou melhor do que ninguém não, hein? Sou santo não, tenho muitas dívidas, não sou iluminado, foi uma conjunção de fatores que no meu caso se deu dessa forma. Não tenho mérito mais do que ninguém não. Não estou aqui querendo me exaltar não, pelo amor de Deus. Entendo isso da posteridade, que eu não sou nenhum espírito de luz. Eu simplesmente foi uma condição, por eu muito jovem, ter me interessado demais por essas coisas, e aquele meu amor à vontade abriu esse caminho dessa forma. O senhor é médium? Sim, todos nós somos. Eu médium mesmo de intuição. Eu não tenho mediunidade de incorporação, eu não tenho mediunidade de vidência, eu não tenho mediunidade de psicografia, eu não tenho nenhuma outra mediunidade claramente manifestada, a não ser de apoio para dar ectoplasma, que todos dão, e de intuição, né? Nas palestras, quando eu falo, na interpretação do Evangelho, nas aulas que atualmente eu dou da história do lar de Frei Luís, que eu tenho batalhado muitos anos para criar, e graças a Deus criei, por enquanto é uma aulazinha só, às quartas-feiras, no dia de reunião pública, às 4h30 da tarde, 4h30 às 5h30, que eu espero que isso tudo fique para as futuras gerações, quando nós que convivemos intimamente com o Luiz da Rocha Lima, o fundador, e vimos desde as primeiras orientações, e assistimos todas as construções aqui desta boiúna,
Eu assisti, conheço a história de cada tijolinho aqui dentro, como é que ele surgiu, quem que ajudou, as dificuldades, as facilidades, a proteção da espiritualidade, as armadilhas das trevas que foram suplantadas pela proteção dos espíritos de luz, da bênção divina, entendeu? Enfim, tudo isso fizeram coisas que eu fui participando, fui me dedicando, e por isso que eu tenho essa caminhada. É decisão própria. Se eu tenho algum mérito, foi de desejar e perseverar. Mais nada do que isso. Mais nada do que isso. Eu não sou melhor do que ninguém. Tenho muitas dívidas do passado também. Tenho certeza que tenho com a Inquisição, porque todos aqui temos. Entendeu? Tenho passado por dificuldades na vida, e de todos os tipos, morais, espirituais, materiais, mas é impressionante quando a gente para e vê a ajuda que do outro lado vem. Porque a verdade é o seguinte, o mestre já disse, a árvore que não dá bons frutos não é atacada. Só a árvore que dá bons frutos é que é assaltada, atacada. E assim, quando a gente está no caminho do bem, dando bons frutos, ora, as trevas e a ignorância vêm em cima. Entendeu? Então se passa, isso aqui não é garantia, um salvo-conduto de luz, de bem-aventurança, que agora eu sou inexpugnável, ninguém me atinge, nada disso, não existe isso. Quem estiver procurando isso está totalmente enganado. Tem sim, é que se procurar se ligar a Deus, no seu interior, meditar, que é como os hindus, os orientais ensinam, que é a ausência de pensamento, entendeu? Entrega a Deus, saber que nós temos muito lixo no nosso subconsciente, as famosas neuroses, que são atitudes, fatos não bem resolvidos em encarnações passadas, e por isso a gente nasce com fobias inexplicáveis, por isso a gente tem preferência por umas coisas e tem ojeriza a outras, e medo de escuro, medo de altura, e por aí vai, um monte de fobias, né? E que atrapalham muitas vezes as nossas vidas. E hoje em dia já começou na psicologia transpessoal, a terapia de vidas passadas, que não é para saber quem você foi na outra encarnação, mas é para ir lá pontualmente naquele pontinho que ficou mal resolvido e sanar aquilo para limpar da sua mente, ajudar a limpar da sua mente aquelas neuroses que iam precisar de muitas reencarnações para você limpar aquilo, e com risco de adquirir outras, né? Porque quem não está vigilante, quem não está ligado à espiritualidade, quem não procura a consciência divina, acaba produzindo, sara uma, mas criam outras, entendeu? Isso é a grande maioria da humanidade aqui nesse mundo de provas e expiações faz, ainda. O dia que for um mundo de regeneração, como diz os Espíritos, o pessoal estará mais evangelizado, mais espiritualizado, e aí a coisa será bem diferente do que nós vivemos hoje. Mas ainda, no mundo de provas e expiações, nós precisamos passar por isso, até porque a dor é o único elemento que humilha o orgulho. Já disse Pietro Baldi sobre isso. E é pela dor que os orgulhosos vão sendo abatidos, e água mole, pedra dura. Bate até que fura, vão melhorando de encarnação para encarnação, até um dia ficarem libertos da reencarnação. Porque essa não é a vida verdadeira, essa não é a vida eterna. Isso aqui é temporário na matéria, para a gente sofrer todos esses embates e os espíritos mais elevados poderem conviver dia a dia com os espíritos menos elevados, e um ajudando o outro. Os mais elevados adquirindo cada vez mais paciência, mais amor, e os menos elevados sendo arrebatados pelos exemplos dos santos, dos gurus, como dizem os indianos, das pessoas mais espiritualizadas, e aí começar a transformar a sua vida, começar a despertar que existe algo mais além desse corpo, que nós não somos esse corpo. Esse é um grande engano da humanidade, que se confunde com esse corpo e pensa por isso mesmo que o ter é importante, quando o importante é o ser, não é o ter. E a gente aqui está para despertar a nossa consciência, que é o que nos diferencia dos nossos irmãos menores, dos animais, que só têm instintos, não tem que trabalhar ainda a sua consciência. Nós não, nós com o nosso livre-arbítrio temos que desenvolver a nossa consciência, para desenvolver o nosso amor interior, para nos ligarmos ao Pai, para encontrarmos a felicidade. Felicidade essa, como diz a Ama, aquela avatar que hoje vive lá na Índia, muito iluminada, que o
verdadeira felicidade está na bem-aventurança. Não está porque estamos juntos de uma pessoa, não está porque temos um determinado objeto, não está porque vivemos um determinado ambiente. Aí depois essa pessoa desaparece, por ela mesma, porque desencarnou, o objeto, um carro, é roubado, o ambiente, e a pessoa entra em depressão, porque, poxa, a minha felicidade foi embora. Isso não é felicidade. Felicidade é a bem-aventurança quando você não tem mais rejeições, nem apegos. E aí você fica num estado de equilíbrio, de equanimidade, e não é abalado por essas variações externas materiais, e você está se ligando a Deus. É para isso que nós estamos aqui na Terra. E é para isso que existe essa obra, que começou com o orfanato. E Frei Luís e as entidades sempre nos dizem, se não fossem as crianças, o trabalho aqui com as crianças, essa obra maravilhosa, com enorme frente de trabalho espiritual e social, não existiria. Ela só existe, cresceu tanto, não foi também só pelo denodo, a fé, a perseverança, a energia de Rocha Lima. Foi porque por trás disso havia a âncora da ajuda das crianças, que são crianças que são espíritos, como todos nós, que não estão sendo criados ali com aquele corpo, mas recebem aquele corpo novinho, ao nascer como bebê, ao reencarnar como bebê, e aí por dívidas passadas, por coisas equivocadas feitas em outras vidas, não tem o mérito de nascer numa família normal, junto com pai, mãe, irmãos, numa casa. Eles ficam órfãos cedo, ou são pais que, por bebida, por isso, por aquilo, abandonam os seus filhos ou não têm condições de criar. Isso vamos chamar mérito, mas é consequência do que aquele espírito em outras vidas abusou. Ele abusou do dinheiro, ele abusou da inteligência, ele abusou, malbaratou o seu corpo, morreu com deficiências físicas que ele, na invigilância, no vício, na paixão, fez criar, ou até mesmo por um suicídio que violentou até o perispírito, isso tudo violenta o perispírito, e ele nasce então com deficiências de saúde, deficiências morais, ambientes, para poder superar aquela deficiência que ele criou no passado e um dia se tornar espírito de luz. Por isso aqui nós temos as crianças, é a base. No início foram só meninos, que Rocha Lima e as entidades meninas têm muito orfanato aqui, nos idos de 60 e poucos, mas de meninos são poucos. Ele começou pelos meninos, hoje nós temos meninas. Depois vieram o abrigo dos idosos, a casa de Felipe. Depois veio o ambulatório médico, onde os pobres da região vêm aqui se consultar com médicos que tiram um dia, uma manhã, uma tarde, um dia inteiro da sua semana para vir aqui se dedicar, dando consulta gratuita, para que esses pobres que não têm condições de pagar o médico ou com as deficiências do sistema oficial, eles vêm aqui para encontrar aquela ajuda, aquela cura que eles precisam na matéria. E esses médicos, na matéria, dão consulta gratuita para remédios, e eles recebem remédios de uma farmácia que nós temos, farmácia essa também que vive de doações de medicamentos, a grande maioria, lógico, dada por médicos, que recebem as amostras grátis e tudo isso, então, e outros irmãos que de repente ficaram curados e não precisam mais de irmão de posses, né, que não precisam mais do remédio, ou de alguém que desencarnou, que não vai precisar mais do remédio. Enfim, esses remédios são todos doações, não são comprados e são distribuídos gratuitamente para esses enfermos pobres que aqui vêm encontrar auxílio. Então, é uma obra imensa, de muita frente de trabalho. Nós temos a creche, temos um gabinete dentário, temos um gabinete de fisioterapia, com fisioterapeutas fazendo trabalho. Nós temos o Hospital Holístico, Centro de Terapias Holísticas, que lá hoje, no dia de hoje, junho de 2008, nós temos a acupuntura, cromoterapia e irmãos fazendo como se diz, florais, aqueles remedinhos de florais para dar, e
já está aparecendo uma irmã especialista em reflexologia, que se apresentou a mim há 2 semanas, que eu tenho esperança também que em futuro poderemos ter um trabalho mais ampliado nessa área, e todas as terapias complementares à medicina oficial da Terra e à medicina dos espíritos. Não são os principais, são coadjuvantes que ajudam com uma acupuntura, com uma cromoterapia, aquele trabalho que os espíritos ou que os médicos da Terra fazem para alcançar a cura daquelas pessoas. Então, nós temos esse trabalho também. Olha, temos, e os trabalhos espirituais, temos salas aqui, são 11 salas de tratamentos espirituais, cada uma com uma finalidade. Aqueles, como a sala 1, que tem problemas físicos, tem salas para tratamentos espirituais, pessoas que estão altamente obsidiadas e que precisam passar por ali para que elas sejam tratadas, e os espíritos que acompanham, que as obsidiam, serem tratados. Salas para crianças, especializadas em crianças, sala para outros tratamentos na Terra de menor porte, que é a sala 1 e a materialização. Enfim, são 11 salas com muito trabalho. Temos um trabalho aqui de evangelização com crianças internas e crianças externas. Enfim, o trabalho espiritual é muito grande. Temos também na matéria uma escola de artes, em que as crianças aprendem a fazer trabalhos manuais, artes, e aprender a ter sensibilidade, a criatividade, e a coordenação, e tudo isso, aqueles trabalhos manuais interessantíssimos por professores, que até são postos aqui à exposição nos dias de reunião, e quem quiser comprar para ajudar a obra. Temos também aqui um bazar, que é o que se chama aí fora de bazar de pechincha, porque é uma dupla caridade que se faz. As pessoas doam qualquer objeto material que não queiram mais ou não precisem mais para cá, roupas, móveis, o que for, eletrodomésticos, o que for, entendeu? Para cá, o Frei Luiz recebe isso de graça, e aí irmãs dedicadíssimas, voluntárias que ali trabalham, elas selecionam os objetos, vêm aqueles que estão prontos para serem vendidos ou aqueles que precisam de uma pequena reforma, e esses objetos todos são postos à venda por preços muito mais baixos do que no comércio normal, e aí pessoas também pobres têm possibilidade de chegar e adquirir uma roupa, um eletrodoméstico, um móvel, o que for, entendeu? Bijuterias, o que for, eletrodomésticos todos, de uma forma mais barata, que ele não teria condições monetárias de comprar no comércio local. E aí isso é uma dupla da caridade, porque essas pessoas pobres, necessitadas, levam para casa esses objetos dessa maneira, e aquele dinheiro todo arrecadado fica para sustentar a obra, já que eles chegaram aqui de graça. A obra não teve que pagar para recebê-los, foram doações. Isso é um trabalho de caridade. Temos também a nossa livraria, que estão abertas aqui nos dias de reuniões, vendendo uma enormidade de livros espirituais, a predominância de livros espíritas, não só, mas livros de origem oriental, hinduístas e tudo isso, mas 90% são livros espíritas, para ajudar as pessoas que aqui chegam a conhecer a doutrina espírita, até porque a nossa casa não tem sectarismo. Aqui nós não perguntamos de onde vem, por que veio. Aqui a gente recebe todo de carinho, de braços abertos, com amor, porque é um irmão necessitado. Ele veio aqui por um motivo. Ele vem à busca da felicidade que todos nós temos. Agora, se é uma dor material, de doença, se é uma dor espiritual, problemas de obsessão, o que for, se é uma dor psicológica, problemas psicológicos, às vezes gravíssimos, entendeu? E que religião ele veio? Também não se pergunta isso, não se faz. Até porque nós já compreendemos, como a AMA diz lá, já citei, que a verdadeira religião, a religião universal, é amor e compaixão. Não adianta o rótulo, não adianta a roupagem, não adianta o ritual, não adianta o método.
de religião nenhuma no mundo, em qualquer parte desse planeta, em qualquer cultura, em qualquer... se a pessoa não estiver praticando com amor e compaixão. Aí é a verdadeira religião, aí é a religião universal, aí ele está ligado a Deus, está ligado realmente praticando aquilo que Deus deseja que nós pratiquemos, que são as nossas obrigações diárias, quer no trabalho, quer na família, na sociedade, no transporte, nos agrupamentos religiosos, seja de que origem seja, entendeu? Então, nós não perguntamos aqui de onde veio, o que é, nem não, você foi isso, ou aqui não aceitamos aquilo. Não, não existe. São todos irmãos, filhos de Deus, a criação divina, tendo a essência divina, o amor dentro de si, precisando encontrar a felicidade, precisando encontrar a paz, precisando encontrar forças para prosseguir nas tarefas que são designadas de cada um no seu roteiro e melhorar o seu livre-arbítrio para saber orientar a sua vida, não ficar igual folha ao vento, para cá, para lá, onde as ondas vêm, ondas mentais boas, ondas mentais ruins. Não, ele tem que saber o que ele quer, ele tem que passar pelas tempestades sabendo que vai encontrar lá o porto seguro lá na frente. Ele tem que, aquilo que eu disse, não ter apego nem aversão, sofrer o menos possível, ter muito amor e compaixão que faz tratar igualmente os bons e maus, como o sol. O sol é a luz para os bons e para os maus. O sol não faz a diferença de pessoas, né? O maior bandido, como o mais iluminado, recebe o sol da mesma forma. Cabe a nós abrir as janelas da nossa casa ou fechar. Aí depende de cada um, porque Deus quer que a gente exercite o nosso livre-arbítrio. Ele quer que nós desenvolvamos a nossa consciência. Para isso nós estamos aqui. Então, isso aqui é uma obra universalista, de bases espíritas kardecistas. Diga-se de passagem. Nós seguimos aqui o ritual, a cerimônia espírita kardecista. Por quê? Porque nós estamos no mundo ocidental, não estamos lá no mundo oriental. Segundo, foi fundada por um espírito que era um frade. Era um frade. E que na vida espiritual consciente, que ele foi frade. Por que ele foi frade? Porque ninguém é eternamente frade, ninguém é eternamente pastor, ninguém é eternamente Maharaj, ninguém é eternamente um Swami, ninguém é eternamente um rabino, ninguém. Quando chega para a vida espiritual, aí existe uma outra metamorfose, que cada um percebe o amor e a compaixão e se une pelo amor e compaixão, não pelas formalidades terrenas. Então, aqui a gente recebe todos com esse espírito, entendeu? Agora, como foi fundado por Frei Luiz, como a gente recebe os espíritos através de médiuns, como temos essas reuniões de materialização, que essas reuniões de materialização foram criadas por técnicas científicas dada pelos espíritos, até o material, o tipo de madeira, o tipo de pintura, de cor, o tipo de luminosidade, o tipo de livros que tem que estar lá na preparação, na antessala para ir para a materialização, as músicas que tem que ser tocadas, as roupas e como tem que ser tocar essas roupas, porque essa preparação que é científica, não é nenhum dogma, não é nenhuma coisa diferente, que a gente tem que ficar 72 horas com essa abstinência toda que eu já citei. Tudo isso é científico, tudo isso veio através do Espiritismo. Então, nós temos que seguir essas normas. Mas né, ali, lá na materialização, materializam frades, materializam pretos velhos, caboclos, índios, além dos médicos que vêm fazer tratamento, mostrando essa situação holística de amor e compaixão que existe no mundo dos espíritos, espíritos árabes, espíritos judeus, espíritos que foram tudo isso na reencarnação passada e que vem ali só para como uma identidade do que eles passaram, da caminhada que eles fizeram, mas estão com amor ali comungando uns iguais aos outros, entendeu? Orientais de todos os matizes, africanos de todos os matizes, ocidentais. Então nós precisamos ter uma ordem aqui dentro. Precisamos ter, cada um saber como se vai conduzir, ter regras. E as regras que adotamos então, pela origem do espiritismo kardecista. Mas não é por sectarismo, não é porque as portas estão fechadas. Então aqui é universal, aqui a gente está aberto a todos, porque o amor e a compaixão, a paz, a felicidade é que todo mundo procura. E aqui essa obra é para isso, para iluminar a humanidade, para iluminar os espíritos, né? Então, tanto que nós temos aqui também para tratar desses espíritos
trevosos, porque são trevosos porque são ignorantes, não têm conhecimento, não é que são chamados, entre aspas, na gíria burros, não. Eles não têm conhecimento, são ignorantes, ignoram, não sabem das verdades espirituais, da verdade do Evangelho, da verdade das Escrituras, que lá no Oriente começou com os Vedas e depois o Bhagavad Gita, que todos no fundo dizem a mesma coisa, com linguagens ou com metáforas parecidas, mas que dão o mesmo sentido espiritual, já que o Cristo mesmo falou que a letra mata, o espírito vivifica. E aqui nós estamos procurando o espírito. Então, a gente aqui aceita tudo e os espíritos se materializam de várias origens. Porque aqui é o amor e a compaixão que predominam para reformar, ajudar a humanidade sofredora e ignorante. E temos aí, como eu ia falando, duas reuniões muito importantes, que uma que não são públicas, são fechadas, porque assim tem que ser. Foram os espíritos que ensinaram, entendeu? A reunião de desobsessão, onde são atraídos espíritos que estão na aura em volta de pessoas necessitadas e médios da casa, muitas vezes, que também são muito visados, porque são médios, eles querem parar com esse movimento. Eu me lembro que no início, bem no início, havia falanges de espíritos, de sacerdotes católicos de outras encarnações que estavam aborrecidíssimos com Rocha Lima de botar o nome de um frade franciscano numa obra espírita. Não podia ser de jeito nenhum, isso acabou. Hoje em dia não tem mais, hoje em dia são outras influências, entendeu? Isso já foi esclarecido, isso já passou há muito tempo. E então, existe a reunião de desobsessão, que é para cuidar desses espíritos que estão se obsidiando, perturbando, prejudicando certos irmãos, entendeu? Que têm mérito e vêm aqui procurando a paz, a felicidade, e esses espíritos são encaminhados para os planos espirituais, para os sanatórios espirituais, para ali serem doutrinados e mudarem. E a outra reunião muito importante, que é a reunião de Antigoécia. Isso foi uma criação de Frei Luís, do espírito de Frei Luís, com Rocha Lima encarnado e auxiliado pela mãe de Rocha Lima, que também foi um espírito muito humilde, de muita fé, embora naquela época, lá no Nordeste, em Alagoas, ela foi sempre católica, que era mas de muito amor e compaixão, mas também desencarnou vítima de trabalho de magia negra. O Frei Luís teve sequelas de trabalho de magia negra, que fez esse irmão dar o tiro nele, entendeu? Então, com Rocha Lima, por causa da magnitude dos trabalhos, criaram aqui a reunião de Antigoécia. Goécia vem do grego, magia negra, Goécia, magia negra. Então, quer dizer, contra a magia negra, não é que seja contra, é um nome anti-Goécia, mas é para encaminhar espíritos muito ignorantes, de vibrações muito pesadas, que fazem trabalhos de magia negra mesmo, pesados às vezes, entendeu? E eles são trazidos aqui para Boiúna pelos mentores espirituais da Falange de Frei Luís. Aqui ficam durante um tempo sendo preparados para serem doutrinados nessa reunião de Antigoécia. E aí, como se fosse o caminho de Damasco, eles que nunca sentiram amor na vida, desconhecem o amor, que ficam querendo fazer maldade, pensando que estão fazendo bem, é como uma pessoa que sentisse sede e fosse matar a sua sede com água salgada. Então eles fazem maldade, é mais maldade e nunca encontra felicidade. Aí aqui, pela vibração enorme de amor de Frei Luís das Falanges, do Cristo, de espíritos, de potestades espirituais, eles vêm e são tocados, chocados, e aí eles se rendem e aí são encaminhados aos sanatórios espirituais. O mesmo situação parecida que passou Paulo de Tarso no caminho de Damasco. Estava perseguindo os cristãos e de repente o Cristo aparece: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele vê aquela luz do Cristo, fica cego por 3 anos, se recolhe em meditação, e aí ele se transforma em Paulo, que é o Paulo de Tarso, o apóstolo, né, da Igreja Católica, do cristianismo, e que fez essa maravilha missão do apostolado, foi o grande responsável para se difundir o cristianismo fora de Israel, da Judéia daquela época,
porque ele tinha competência para isso, já que ele tinha sido preparado para ser o presidente do Sinédrio lá, o chefe dos judeus. Ele tinha uma cultura enorme, era poliglota e tudo isso. Aí ele se transforma, se torna cristão, vai viver, se sustentar com trabalhos manuais de tapeçaria, de tudo isso, e sai pregando as grandes viagens de Paulo, que estão no Atos dos Apóstolos da Bíblia, que mostram tudo isso, as epístolas, famosas epístolas, que trazem mensagens maravilhosas até hoje. Então, meus irmãos, como o caminho de Damasco transformou Saulo em Paulo, tudo isso, aqui os espíritos trevosos também chegam na Antigoécia e tem esse choque, todos eles, depois de doutrinados, esclarecidos, transformados, tendo feito a sua reforma íntima, eles passam a fazer parte da falange de Frei Luís, ajudando principalmente nos trabalhos de Antigoécia, contra a magia negra. E aqui eu quero render uma homenagem a Américo. Américo foi um espírito que demandou muito trabalho do Rocha Lima, mas muito trabalho para ser doutrinado em várias Antigoécias. E ele era um chefe das falanges das trevas, de magia negra, poderosíssimo. E ele foi difícil de ser, mas um dia ele é rendido, né? E até tem um ditado que quando o discípulo se rende a Deus, ele se venceu, porque ele passa a ser do lado de Deus, do lado do Cristo, e então não é uma rendição de que perdeu a guerra, ele ganhou a guerra, entendeu? Então, quando ele se rende, e ele passa a ser um ajudante valoroso nas reuniões de Antigoécia, porque ele era um chefão, ele conhece a fundo as técnicas usadas por todos esses espíritos das trevas. Então, quando o espírito das trevas vem, aqueles mesmo mais avançados e mais trevosos vêm, ele já veio e já foi, já está lá na frente sabendo e sabe como lidar com a técnica desses espíritos, ajudando a transformação desses espíritos. E cada chefe de falange das trevas que é doutrinado, ele leva com ele uma porção de seguidores que também acabam se transformando. E eles todos vêm ajudar nesse trabalho de Antigoécia, né? De maneira que são muitos trabalhos aqui, é uma frente social, uma frente espiritual, uma frente psicológica. Nós temos psicólogos aqui trabalhando, não só para ajudar a população no ambulatório, mas até cuidar das crianças, orientar as crianças, orientar as pessoas que têm que trabalhar diretamente com as crianças que estão abrigadas aqui e eventuais familiares daqueles que estão aqui só semi-internos, que temos também, porque a legislação atualmente obriga que tenha semi-interno. Enfim, temos equipe de psicólogos, temos nutricionistas, temos, como eu disse, médicos, enfermeiros, temos até apoio para os idosos, né? Pessoas especializadas para creche, para as crianças, enfim, temos cantinas aqui dentro que também funcionam não só para apoio a essa multidão que vem aqui nos dias de reunião, mas também recolhendo dinheiro, que tudo isso é dinheiro para a manutenção da obra. Temos o quiosque que vende flores também para os irmãos da obra. E, enfim, é uma frente enorme, um trabalho de administração muito grande. Inclusive temos também, foi instituída há pouco tempo atrás, uma central de voluntariados, que imaginem, nós temos hoje em torno de 1000 voluntários aqui, cadastrados no Frei Luís, trabalhando nas diversas áreas, porque tem lugar para todo mundo, entendeu? Então vejam, esse bosque aqui, esse local, é um trabalho de doação de um voluntário, né? Vocês estão vendo ali a obra de um novo refeitório. Isso é um trabalho de doação. Nós tivemos aqui ícones de doações, como o irmão Picoloto, já desencarnado, que fez aquele santuário maior, fez a casa onde o médium hoje reside, Rocha Lima residiu, temos e fez o ambulatório médico, temos o irmão que fez, que era Cicinato Cajado Braga, que fez, que autorizou a casa dos velhinhos, a casa de Filipe, e é chamado de Filipe, porque o preto velho Filipe é o protetor deles ali, o orientador, que veio materializar uma cruz de gravetos para a proteção dos velhinhos. Temos o Jaime Hollenberg de Lima, que foi um irmão que
construiu essas primeiras 7 casas lares para as crianças aqui, depois e também construiu o santuário de materialização, só que o santuário de materialização não podia ser construído pela CAPEM que ele presidia na época, pelos regulamentos. Mas ele emprestou o dinheiro que os irmãos se cotizando reembolsaram a CAPEM, está lá esse santuário de materialização, o antigo refeitório que tinha, e agora atualmente, como isso aqui é para a posteridade, eu já citei nomes de todos os encarnados, tem o nosso irmão Diácono, que de muito boa vontade, que aqui está se dedicando a construir esse bosque, está construindo esse refeitório, organizou ali junto do Tamarineiro, onde foi a primeira prece, aquilo tudo, ajudou na ampliação da cantina e bom, está na creche das crianças. Ele tem feito uma ajuda, botando também, pintando e reformando vários prédios daqui, ajudando lá na sala Meimei. Para falar de Meimei, foi bom me lembrar que Meimei é um espírito de grande luz que conviveu com Chico Xavier e com seu esposo, Arnaldo Rocha, que depois ela desencarna jovem, e é um espírito de luz que iluminou, tem vários trabalhos de Meimei pelo Brasil, junto às crianças, e aqui ela veio ser a patrona desse trabalho da Meimei aqui, que é com crianças especiais, crianças com síndrome de Down. Até isso nós temos aqui um trabalho maravilhoso, que é um trabalho espiritual, psicológico e pedagógico, porque lá tem as reuniões onde as crianças recebem os tratamentos espirituais, os passes, tem a sala em que seus responsáveis, pais ou responsáveis de alguma forma, recebem orientação de psicólogos e médicos para saber por que e como tem que conduzir aquelas crianças com síndrome de Down que tem sobre sua responsabilidade. Tem aulas especiais para eles, salas de aula, trabalhos que eles fazem, tem um coral, entendeu? A irmã Nancy Pullman de São Paulo, que ficou famosa lá por um trabalho com crianças especiais, que ela tem lá muito grande em São Paulo, chegou aqui, ficou boquiaberta e feliz da vida, porque ao ver o coral das crianças especiais do lar de Frei Luís, porque ela queria fazer muito isso lá em São Paulo e sempre não recebia estímulo, o pessoal achava que não ia dar certo, que não podia. Quando ela viu as crianças especiais aqui cantando em coral, ela ficou maravilhada, entendeu? E aliás, nós temos coral das crianças também normais, que são aqui internas aqui, que tocam aí. Enfim, é uma obra, tem a parte de esporte, nós temos um time de futebol aqui, dos meninos, que tem várias medalhas, vários troféus aí nos campeonatos que eles participam. Enfim, tem a central de doações. A central de doações faz um trabalho maravilhoso, porque todo mundo que quer doar coisas para o Frei Luís, de natureza for, a central recebe, cataloga e encaminha para o setor. Se for coisa para o bazar, encaminha para o bazar. Se for coisa que é para as crianças, encaminha para as crianças. Se for coisa para os idosos, encaminha para os idosos. Um exemplo, né? A fralda geriátrica, vai lá para os idosos. E se for alimentos, vai ajudar na alimentação das crianças e dos idosos da casa. Então o trabalho da central de doações também é muito bom para poder receber organizadamente e dar o fim útil que as pessoas que doam desejam que seja dada, né? E como eu falei, a central de voluntariado também, que nós temos 1000 voluntários hoje em dia, ela recebe, ela conversa, entrevista, cadastra, encaminha para os setores que a pessoa deseja trabalhar, ou porque tem um pendor, ou porque tem um conhecimento, tem uma profissão, enfim, onde ela tenha tempo e predisposição, jeito e até, vamos dizer, requisitos para... que às vezes precisa de requisitos técnicos. Um voluntário que vai trabalhar na área de saúde, com os velhos, com as crianças, ele tem que ter no seu currículo a capacitação técnica, a diplomação para mostrar que ele é uma pessoa competente, não é um aventureiro. Você não pode deixar um idoso ou uma criança na mão de um aventureiro, de um mistificador, de um falso médico, de um falso psicólogo, de um falso
entendeu? Terapeuta de qualquer coisa, eles têm que apresentar diploma, se eles quiserem trabalhar como voluntários, né? E isso tem que ser muito bem cadastrado e tem que ser muito bem relacionado, para também aventureiros aqui amanhã não aparecerem e depois de entrarem com questões judiciais dizendo que eram funcionários que ganhavam para isso aqui. Eles não, então fica bem caracterizado voluntários que não têm nenhum vínculo trabalhista com a casa. É doação de cada um, é caridade de cada um com as suas habilidades. E a Central de Voluntariado tem um trabalho enorme para cadastrar, para orientar, não só para os trabalhos na área material, quer administrativa, quer psicossocial, como também para a área espiritual, que aí o pessoal da área espiritual, de acordo com as características, as possibilidades, vão encaminhando para o tipo de reunião, o tipo de trabalho que cada um faz. Então, é um trabalho muito grande, imenso, que existe aqui, uma frente de trabalho enorme para todos os tipos de caridade, para todos os tipos de necessitados, e ninguém chega aqui, Paulo. Todo mundo recebe aquilo que precisa ou que pode receber. E não basta querer. Poder receber pelos seus méritos, pela sua vontade, pela sua dedicação, entendeu? Então, isso, em suma, e por isso, isso aqui não foi criado por nenhum ser humano. Isso é criado pela espiritualidade. Rocha Lima nem espírita era. Ele não bolou. E quando recebeu a missão de um orfanato espírita, ele começou, mas quando eu cheguei aqui no grupo, eu sou testemunha disso. Em 1967, ninguém imaginava que iria haver uma boiúna aqui, essa mini cidade do amor, esse complexo que tem aqui. Ninguém bolou isso. Foi, como eu disse, a necessidade de transferir o santuário de materialização para um local mais adequado que deu origem a isso aqui. Isso aqui foi nascendo e as doações foram vindo para que tudo isso aqui se criasse, né? Para asfaltar isso aqui. Isso aqui era um terreno, cruzava aqui um rio, aqui era pantanoso. Então se teve o trabalho de desviar o rio lá para perto da rua, do portão, e depois ser, vamos dizer, canalizado, tubulações enormes, entendeu? Doações de irmãos para que esse terreno aqui pudesse fazer essa praça e ser tudo habitado e utilizado. Tanto que a casa de Felipe, que é uma casa somente de um pavimento, os engenheiros e construtores da casa tiveram um trabalhão, porque viram o terreno tão fofo que tiveram que contratar bate-estacas para bater as estacas com grande profundidade para poder fazer aquela casa aqui. Esse refeitório agora que está nascendo, e está em obras ainda, junho de 2008, ainda não está pronto, os engenheiros aqui recentemente, quando foram fazer as sapatas de sustentação, eles tiveram que triplicar o tamanho das sapatas para poder sustentar, porque também o terreno ali era meio fofo, não tão fofo quanto a casa de Felipe, que fica ao lado, mas ainda era bastante fofo, e aquelas sapatas originais para um terreno normal não iam dar sustentação para o prédio. Eles tiveram que triplicar para que pudesse ficar seguro para sustentar esta casa naquele terreno mais fofo. Então, isso aqui tem pessoas que dão aula de educação física para as crianças, tem pessoas que às vezes dão aula de yoga aqui dentro, tem estudos, tem uma escola de estudos da doutrina, do Evangelho, e aonde eu dou a aula da história do lar de Frei Luís, para que uma tentativa que as futuras gerações tenham esse conhecimento para saber por que aqui estão, por que aqui vieram, qual é a missão desta casa e qual é o rumo que Frei Luís e a espiritualidade estão traçando para não desviar do caminho, que já houve muita tentativa de desvio, mas muita tentativa de desvio por interesses materiais ou por equívocos de compreensão espiritual, achando que uma outra linha era melhor, entendeu? Mas nós não somos sectaristas, então não tem linha melhor, tem aquilo para que pelo que nós fomos criados, pela espiritualidade. Nenhum ser humano pode desviar a missão desta casa dada pela espiritualidade. Nenhum ser humano tem a possibilidade de se assenhorar disso aqui como se fosse um objeto pessoal. Ninguém pode dar aqui as ideias que vier na cabeça, as mais diferenciadas possíveis, que isso é um projeto espiritual. Igual um projeto, como esse prédio, e todos os prédios têm um projeto de arquitetura que os engenheiros e os operários vão fazer ele se materializar, existe um projeto na vida espiritual que nós não temos a mínima capacidade, como nós não sabíamos que existia boiúna. Agora, como é que um aventureiro chega aqui com orgulho, vaidade, com egoísmo e com pretensão de ser falsos profetas, como está no Evangelho, ele vai querer dar da cabeça dele? Não pode.
De jeito nenhum, isso aqui é um respeito, nós temos que ter muita humildade, muito respeito às diretrizes espirituais, porque essa é obra deles, é de Cristo, é de Frei Luís, é da espiritualidade de luz, não é nossa. Nós somos beneficiários, isso que temos que entender. Quando nós estamos trabalhando aqui, nós estamos sendo muito mais ajudados do que estamos ajudando, porque a gente vai compreendendo, a gente vai vendo, vai enxergando, vai se transformando, vai fazendo a reforma íntima, e de repente a gente chega que a gente é outra pessoa, não é aquela pessoa ignorante, embrutecida, violenta, egoísta, orgulhosa que era no passado, que a gente... Então esse trabalho aqui vai exercitando tudo, e a gente tem que ter uma paciência incrível com as pessoas que vêm aqui cheias desses problemas e que vieram aqui justamente para serem transformados. Essas entidades das trevas são aqui trazidas exatamente para serem transformadas. É que eu digo sempre, se não fossem as trevas, Frei Luís, essa obra não existiria. Por que uma obra dessa? Porque tem espíritos endividados que precisam nascer como órfãos ou serem abandonados. Tem espíritos endividados que chegam na idade da velhice, do final do seu karma, com dificuldades, que precisam ser esclarecidos e amparados. Tem espíritos endividados que chegam aqui com as mais diferentes doenças físicas, por desleixo ou por karma, por ação e reação de vidas passadas. Então, se não fosse as trevas, não precisava ter Frei Luís. No mundo elevado, não precisava ter Frei Luís. Isso aqui já seria um trabalho de bondade, de amor, de caridade natural, sem nenhuma exceção. Seria o normal da humanidade. Não é. Então, por causa das trevas, é que isso aqui existe. Nós não podemos reclamar das trevas, não podemos reclamar dos ataques, assim como Cristo. O Cristo não reclamou da sua crucificação. Ele não reclamou das dores que ele passou no caminho do Gólgota, lá, de todo aquilo que ele, na sua paixão do Cristo chamada, né? Ele não reclamou, porque ele, tão elevado que é, ele sublimou tudo aquilo, ele sabia que aquilo era a sua missão e que tinha que passar por aquilo para poder transformar a humanidade como vem transformando. E ele disse muito sabiamente, com muita luz, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, entendeu? E é assim que nós temos que agir com as trevas, não tem que ficar rejeitando as trevas. Eu não gosto, que coisa horrível, não vai se juntar às trevas. Diga-me com quem andas, te direi quem é. Mas com compaixão, vai trabalhar para que aquela pessoa se transforme, entendeu? Não fica com apego à ilusão da matéria dos nossos 5 sentidos materiais, que são uma fonte de vícios, de paixão, quando eles foram criados para que nós pudéssemos garantir a nossa sobrevivência na matéria, pudéssemos ter alimentação, pudéssemos ter vestuário, pudéssemos ter uma residência, pudéssemos gerar nossos filhos, que tem outros esperando para reencarnar, mas não para que a gente goze e abuse dos sentidos materiais. O Bhagavad Gita, que veio há 5.000 anos, é muito enfático nesse aspecto, mais do que o Evangelho do Cristo, que também fala, mas fala de uma forma mais sutil por causa da diferença de população que recebeu essas orientações naquela época. O Bhagavad Gita era para o pessoal oriental, que já tinha uma espiritualização anterior muito grande, desde os Vedas, e o Evangelho veio para aquela ocidental, com a mente racional, analfabeto, porque não havia nem instrução, nem sistema de ensino naquela época, para mostrar que havia algo mais, e mudar aquela mensagem, amplificar, ampliar aquela mensagem de Moisés, que olho por olho, dente por dente, e o Cristo veio, não, amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. E parou por aí, porque o computador mental, espiritual nosso naquela época, hoje a gente pode falar nesses termos, graças a Deus, era primário, era aquele PCzinho inicial. Agora hoje, ele disse, vos mandarei um Consolador que vos explicará algo, tudo mais que eu não pude explicar, é que veio o Espírito da Verdade com Allan Kardec e disse, amai-vos e instruí-vos. Que agora existe um sistema de instrução, agora existe um processo de ensino. Talvez essa palavra instrução na época de Cristo nem existisse, porque desconheciam analfabetos. O
Hoje em dia não, já tem um sistema escolar, um sistema educacional, um sistema acadêmico, e a gente já tem um computador agora, da mais última geração do Pentium, para poder elaborar tudo isso agora e compreender a nossa consciência de se despertar cada vez mais nós nos ligarmos a Deus. Mas não é para orgulho intelectual, porque existem inteligências que têm uma enciclopédia ambulante na cabeça, sabem coisas incríveis, depois tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, e vão se especializando, como diz um cientista, sabendo cada vez mais sobre coisa nenhuma, cada vez mais eles vão procurar, e aí são ignorantes das coisas espirituais, não tem sabedoria, não tem humildade, não tem amor, e às vezes vão ter que recorrer ao médium analfabeto, mas que tem sabedoria, tem espiritualidade, tem mediunidade para entender. Então, a gente tem que se instruir com amor, para produzir conhecimento, para utilizar as coisas de Deus de forma melhor. E assim a gente vai também se afastando do gozo, dos sentidos materiais, porque o que o gozo, os sentidos materiais? Dá a luxúria, dá a gula, dá o tóxico, o fumo, o tóxico, a bebida, e por aí vai. Um monte, a ganância pelo ter, a corrupção, tudo isso porque quer satisfazer os sentidos materiais, quer ficar gozando uma coisa que não foi feita para ser gozada, foi feita para ser utilizada com parcimônia, entendeu? E sabendo, consciente, por que nós estamos aqui na Terra. Nós não viemos aqui para gozar a matéria, de jeito nenhum. A gente veio aqui para evoluir, crescer, se transformar. Para isso que nós encarnamos, é para isso que a gente foi criado por Deus, é isso que Ele quer que a gente siga, e a gente precisa ter, não ser tocado como um simples rebanho ignorante. Nós temos que ter a consciência para a gente, com o livre-arbítrio, a gente se libertar, fazer a reforma íntima, a rendição, a autoiluminação, que é isso que todos os seres humanos farão um dia. Uns com mais, outros com menos reencarnação, mas isso Deus criou, e assim é. Ele é o único que tem poder, Ele é o único que fez tudo isso. E assim, resumidamente, é a história do lar de Frei Luiz, é a coisa como chegou até os dias de hoje. E se eu me lembrar de mais alguma coisa, se vocês quiserem fazer mais perguntas, vocês podem fazer. E espero que isso tudo, porque nós estamos gravando, né? Qual o destino dessa mensagem? Qual o caminho que essa mensagem? Será que daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 500 anos, com equipamentos, tecnologia que nós não podemos nem imaginar no dia de hoje, mas a humanidade evoluída já conseguiu criar, essa mensagem vai sendo repassada para técnicas mais modernas de gravação e reprodução de imagem, de som, e que daqui a não sei quantos anos alguém possa estar vendo isso como se tivesse hoje aqui, porque as coisas espirituais não têm idade. As coisas espirituais são eternas e sempre as mesmas. Tem palestras aí do Rocha Lima, de não sei quantos anos atrás, que os irmãos, às vezes nós colocamos aí para os irmãos ouvirem, aí eu paro no final... De quando foi essa palestra? Parece que é hoje, atualíssima, mas foi de não sei quantos anos atrás. Porque é a mensagem do Cristo, é a mensagem do Bhagavad Gita, é a mensagem dos Vedas, é a mensagem dos livros sagrados todos, entendeu? Porque é amor e compaixão. Então, daqui a anos, quando foram ver esse vídeo, eu tenho certeza que muitos princípios espirituais que eu pude expor aqui nesse pouco tempo, estarão atualíssimos, porque é a eternidade do Cristo, de Deus, da criação, do Pai. Nós somos todos um. Eu e o Pai somos um. Disse, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, disse Paulo de Tarso. E assim somos todos. Nós não somos diferentes de ninguém. Não existe ninguém isolado no mundo. Não existe, Pietro Baldi já chamou a atenção disso, não existe uma célula, não existe uma molécula isolada no mundo, no universo. Todos estamos em ambientes ligados uns aos outros. Então nós temos iludidos pelos nossos sentidos materiais, que a gente tem essa sensação de matéria, como os orientais chamam, o Maya, o grande Maya, a grande ilusão, porque isso aqui é matéria, é energia condensada, isso aqui é energia condensada, não sou esse corpo. Entendeu? E o que nós temos sentidos materiais muito precários, que não percebem quase nada, e dá a sensação que isso aqui é duro, que isso aqui é fixo, que uma pedra é eterna, que ali tem uma cor, que aquilo... Mas isso tudo, hoje em dia, a física quântica, a ciência, e principalmente a física quântica, já nos mostra que no fundo, lá, abaixo do átomo, abaixo das parcelas subatômicas,
a matéria desaparece, é só energia. E nós então não viemos para viver eternamente na matéria, até porque toda matéria se degrada. Toda. Não existe matéria que não se degrade. Por quê? É semelhante ao ar. O ar não se comprime. A gente violenta ele, comprime para fazer instrumentos, máquinas de ar que funcionam à base do ar comprimido, a qualidade dele se expandir assim que ele pode. Ele não aceita ficar comprimido. O ar é normal. Ele só aceita. A matéria, o que é? Energia condensada. A energia não aceita ficar condensada. Ela não foi criada, ela não é para ser condensada. E então ela vai se degradando, se libertando da condensação para voltar à energia no estado natural. É um paralelo que eu faço. Então, não existe matéria eterna no universo. Nem os planetas, nem nada, estrelas, nada é eterno. Matéria acaba. O tempo, que não existe o tempo é para nós. Na nossa pequenez e relatividade, porque estamos aqui vestidos dessa matéria. Mas Deus está no absoluto, Deus está na eternidade. Não existe essa noção de tempo, de ontem, de amanhã, de hoje, porque é tudo eterno presente, é eterna ligação. Então, nós usamos essa matéria para uma necessidade nobre, elevada, e temos que nos conscientizar e superar a matéria. E trazer no nosso reboque os irmãos menos esclarecidos, os irmãozinhos menores e racionais, a vegetação, tudo vem a reboque da gente, que a gente tem essa missão, como os luminares estão nos levando a reboque deles. Nós estamos aqui numa eterna cadeia. Isso é criação de Deus, onisciente e onipotente, luz pura, que não se pode descrever com palavras. Deus se sente, Deus não se descreve. Então, para isso que nós estamos aqui, é entender essa criação e como nós somos parte desse relógio, desse grande relógio, que todas as engrenagens se coordenam para produzir o seu trabalho, dessa grande orquestra universal. É uma grande sinfonia universal, não existe absurdo, não existe violência, não existe nada. O que existe, não existe desarmonia, existe uma grande orquestra, tudo tem seu motivo, tudo tem seu momento, e nós temos que saber que nós somos instrumentos dessa orquestra e não desafinar nem um pouquinho, para não fazer ruído. Imaginou uma orquestra que cada instrumento quisesse entrar ao seu bel prazer, saía barulho, não saía sinfonia. E a maior disciplina que nós temos, não é a disciplina dos militares, é a disciplina de uma orquestra, de uma música, é a disciplina que faz o Sol caminhar pelo universo e a Terra girar em torno de si mesmo em volta do Sol, e todos os astros terem a sua caminhada. Isso é um relógio, é uma orquestra que funciona, e que nós temos que compreender isso. E o homem tem que evoluir para caminhar pelo espaço material e não fazer, como estão nos filmes aí, Guerra nas Estrelas. Porque a hora que a gente for libertado para caminhar pelo espaço, nós vamos fazer Guerra das Estrelas e vamos trabalhar no universo material como o vírus da AIDS trabalha no nosso corpo. Nós vamos poluir e destruir aquilo, porque nós não estamos harmonizados. Então tudo tem seu tempo. Você vê, a engenharia genética está nascendo agora. Imaginou uma engenharia genética na mão de um Hitler? O que ia acontecer? Então tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, e tudo se encaixa, tudo está na paz, tudo está na harmonia. A gente tem que se conhecer a si mesmo, porque Sócrates já disse: conheça-te a ti mesmo, conhecerás a verdade. O Cristo completou: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Aí você une os dois: conheça-te a ti mesmo e te libertarás. E assim nós vamos nos libertando e conhecendo a si mesmo. Conhecendo o que é a nossa mente, o que é o nosso espírito, o que é a nossa vibração, o que é o nosso corpo, para que nós vamos. E aí despertar a consciência. Por que a gente precisa ter consciência de Deus? Por que precisa conhecer Deus? E que não é por palavras, não é numa sala de aula acadêmica que vai se conhecer Deus. Não é estudando teologias, as mais complicadas do mundo, que vai se conhecer Deus. Não é nada disso. É conhecendo a nós mesmos, com amor e compaixão. Vibrando com Deus, com a unidade, com amor, com paz. Estamos todos num abraço universal de muito amor, caminhando juntos para a eternidade. Graças a Deus. É uma missão, né?